Papa Leão XIV começa a colocar as manguinhas de fora. Que será que ele fez dessa vez? Fica comigo até o final do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Lembrando, filho amado de Deus, faça os seus comentários respeitando essas regrinhas aqui. Vocês já sabem, né? Então, bora lá para ver o que o Papa Leão XIV fez. Então, essa notícia saiu ontem aí em muitos jornais. O jornal que eu estou lendo aqui é o Assi Digital, de que o Papa Leão XIV expulsa italiano do estado clerical por abuso sexual de 5 meninos. Essa notícia saiu aí no dia 17 de setembro, mas tá pegando mais força agora. Então, o diácono permanente italiano Alessandro Fratesti, condenado por crimes sexuais contra menores, foi expulso do estado clerical por decisão direta do Papa Leão XIV. E essa diocese aí, latina Terracina Cesepriverno, comunicou a notícia ontem, no dia 16, dizendo que o interessado foi notificado do decreto da prisão de Latina. Esse é o primeiro caso de punição canônica por abusos tornado público preste atenção nessa parte aqui, no pontificado do Papa Leão XIV. Fratestini, né, tinha 46 anos, cumpre atualmente aí a pena de 12 anos de prisão imposta por Tribunal Civil Italiano em 2024 por abusar sexualmente de 5 menores entre 2018 e janeiro de 2023, ou seja, é bem recente, né, perto de outros casos que a gente já viu aqui. Das vítimas, 3 eram seus alunos em uma escola de ensino médio em Latina, onde ele lecionava a religião católica. Um menor em um lar adotivo e o filho de amigos de família são outras vítimas. Então, segue aqui o comunicado, né? Que na manhã do dia 16, na prisão de Latina, o diácono permanente Alessandro Fratesti foi notificado do decreto de sua demissão do estado clerical por decisão direta do Papa Leão XIV. Este decreto de condenação não é passível de recurso, ou seja, já era, acabou. A investigação canônica foi conduzida aí pela seção disciplinar do Dicastério para a Doutrina da Fé, que ainda está com Dom Manuel Victor Fernandes, competente pelos chamados delicta graviora, incluindo crimes contra o sexto mandamento cometidos por clérigos com menores de 18 anos. Por causa da gravidade dos atos e da sua aparente consumação, o dicastério encaminhou o caso diretamente ao Papa Leão XIV, que decidiu impor a pena mais severa prevista pelo direito canônico. Então, o que é essas proibições aí? O diácono permanente, que está preso, né? Ele não pode falar mais em nome da Igreja Católica, não pode pregar homilias, não pode assumir qualquer função pastoral em seminários ou paróquias, não pode ensinar teologia ou religião católica em instituições acadêmicas e sejam elas subordinadas ou não à autoridade eclesiástica, ou seja, nada relacionado à Igreja Católica ele pode fazer, tá? Em relação à ação da diocese aí, o bispo de Latina, ele já tinha suspendido cautelarmente o diácono em 2023 por conta dessas coisas, no mesmo dia em que ele tomou conhecimento das denúncias. Depois de ouvir o docente, aceitou sua renúncia ao cargo de professor de religião e retirou-lhe a idoneidade para o ensino e abriu uma investigação preliminar, cujos resultados foram enviados a Roma, né? E aí, conforme o comunicado da diocese, a conclusão deste processo deixa uma ferida em toda a comunidade diocesana. E renovamos nossa solidariedade e proximidade às vítimas e suas famílias. Além disso, também do compromisso com a proteção dos menores e pessoas vulneráveis, a diocese também convidou todos a denunciarem quaisquer casos de abuso, mesmo de períodos anteriores ao Serviço Interdiocesano de Proteção de Menores, dizendo que esta medida não substitui, mas sim incentiva o recurso à justiça civil. Então, um ponto que nós temos que falar, já pegando de baixo para cima essa questão, é de que a diocese tem motivado, né, a diocese latina tem motivado para que as pessoas façam a denúncia, mas como eles reiteraram aqui, essa medida ela não vai substituir, mas ela incentiva que as pessoas também façam a denúncia à parte civil. Então, quando houver esses casos, ou em relação a esses casos, a pessoa que sofreu isso, a vítima, ela precisa sim denunciar a Igreja Católica e denunciar lá na questão civil, porque como ela sofreu, ela precisa entrar com uma ação, tá? Então, claro, tem pessoas que podem denunciar, mas
todas as denúncias precisam estar dentro da parte eclesiástica, dentro da igreja e também na parte civil. Um outro ponto que eu quero trazer aqui, tá passando desapercebido por algumas pessoas, porque agora começam as narrativas de outras coisas, né? Algumas pessoas falando que agora sim a Igreja Católica está tratando o direito desses casos, porque o Papa Leão XIV é conhecido por muitos aí daquilo que ele fez em algumas dioceses contra o abuso, né, sexual. Outros falam que não, que ele passou pano para algumas coisas, mas já estão falando que não era surpresa que o Papa Leão XIV está fazendo isso, mas dizendo aí, né, e aí já puxando para outro gancho, que ele está fazendo totalmente diferente de outros papas, que ele é um papa super diferente, que ele já tá tomando providências que os outros não estavam tomando. Mas, vejamos aqui na própria reportagem, e que às vezes passa desapercebido por algumas pessoas quando leem as publicações, né? Só para lembrar que aqui no Instagram do AC Digital, eles também usam o mesmo texto, tá? Então não tem como a gente ficar traçando outras interpretações. Por que eu tô dizendo isso? Olhem aqui, ó, nesse trecho. Este é o primeiro caso de punição canônica por abusos tornado público no pontificado do Papa Leão XIV. Por quê? Porque tem gente falando que isso não aconteceu no do Papa Francisco e de outros papas, né? A gente sabe que essa questão de abusos começou e virou um escândalo no pontificado de Bento XVI. Antes havia-se a prática de transferir, porque alguns acreditavam que isso ou ia resolver ou que o padre ia parar de fazer essa questão, mas a gente sabe que isso só empurrava problema para mais lugares, né? E aí estourou a bomba na época do pontificado de Bento XVI. Então, a partir de Bento XVI, apesar de muitas pessoas dizerem que não, já há um grande esforço da Igreja Católica de punir aqueles que cometem essa questão de fato e preservar as vítimas, tá? Acabou se tornando muito mais forte no do Papa Francisco, porque Bento XVI também renunciou, então tem toda aquela história que a gente já trouxe aqui. Muitas pessoas acabam falando que o Papa Francisco, né, que é de quando começou a ficar mais forte essas questões de ir atrás, de traçar regras mais severas para essas questões, que ele não fez nada. Mas existem inúmeros jornais aqui que o Papa também destituiu. Olha esse daqui é do The Catholic Church, que é o padre argentino que tem múltiplos casos e ele foi afastado aqui, ó. O Papa Francisco destituiu do sacerdócio o padre argentino Justo José Ilarraz, da Diocese de Santíssima Conceição, em Tucumã, em 11 de dezembro. Um gesto surpreendente que trouxe consolo às vítimas que vinham vindo. O padre desde a década de 90 tinha sido denunciado. Ele foi acusado de abusar de mais de 50 adolescentes com idade variada de 12 a 14 anos, quando fez seminário na cidade do Paraná, ou seja, foi aqui no Brasil, né? 1984. O caso foi tão escandaloso que foi relatado no filme do Spotlight. A gente já fez um resumo aqui desse vídeo, em 2015, sobre uma equipe de repórteres que revelou numerosos casos de abuso. Então, esse do padre José aí, teve também deste outro padre filipino, das acusações também do abuso, que o Papa Francisco destituiu, esse já em 2023. Então, nesse caso aqui foi identificado como Pio Aclon. Ele foi destituído, demitido do estado clerical por decisão do Papa Francisco, e a acusação era a mesma, né, de envolvendo abuso sexual infantil também. Aqui também nós temos o Papa que exonera fundador de ordem com sede na América Latina, então foi destituído por má conduta e abuso de poder, então não só relacionado ao abuso sexual, mas à conduta sexual também, né, então exonerou aí o Papa argentino Roberto Juan, após uma investigação de 4 anos determinada que ele fez sexo com adultos sob sua autoridade, os absolveu do pecado durante a confissão e abusou do seu poder. Ou seja, não só em questão do abuso sexual, e eu vou abordar um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? E também, apesar das pessoas falarem aí, né, do Papa Bento XVI, no jornal La Estampa revelou aí que o Papa Bento XVI, à época, 2014, exonerou 384 padres por abuso de menores nos últimos 2 anos. O Vaticano confirma que 260 padres foram destituídos pelo Papa em 2011 e outros 124 em 2012. Mas o número real dos padres demitidos do ministério pode ser
maior. Então, eu só quis trazer isso para, primeiro, né, contestar essa questão de que não, a Igreja Católica não faz nada. Sim, a Igreja Católica faz, mas precisa melhorar muito nessas questões, porque ainda há muitos casos sendo investigados, outros que têm muitas sombras e muitas trevas, né, que precisam ser clareadas aí, e outras que, infelizmente, ainda não foram denunciadas. E um outro ponto aqui, normalmente, é só um ou outro caso que aparece nos noticiários, gente, porque eu conheço vários casos de padres que ou foram destituídos, demitidos, ou afastados da sua função, ou porque ainda estão em investigação, ou porque já teve o fim do processo, que saíram da sua função clerical. E que a gente não tem conhecimento. A gente só tem conhecimento quando a gente conversa, quando a gente tem um conhecimento assim, a gente vai atrás nos documentos da diocese, que aí eles divulgam. Então, muitos não são revelados, mas acontece. Então, não, a Igreja Católica não está parada em relação a esses assuntos. E é sempre muito bom a gente reforçar isso, já que as pessoas têm a grande e péssima mania de acusar a Igreja Católica de ser pedófila, de achar que todo e qualquer padre abusa de menores. Não são todos os padres. É um ou outro, né, que aí esse tipo de coisa ganha, assim, uma mídia muito grande. Fico muito feliz que o Papa Leão XIV já, né, nesse seu primeiro ano aí, esteja fazendo essa atitude, que venham mais, que mais casos que estão escondidos apareçam, que mais atitudes como essa aconteçam, para que seja chancelado para o mundo de que a Igreja Católica, ela não deixa as questões em relação a isso impunes, mas muito pelo contrário, ela está muito atenta, e que ela seja exemplo para outras instituições que nem falam no assunto e que escondem. E um outro detalhe aqui que eu acabei esquecendo, para mostrar também, né, essas reportagens que eu trouxe aqui, que a igreja, ela não fala só da questão do abuso de menores, mas também daqueles casos que tem a má conduta sexual, ou seja, de padres que não honram o celibato, ou que fazem um grande escândalo na igreja, né, se envolvendo sexualmente com outras pessoas, seja do mesmo sexo ou não, e também abusando do poder, como foi um dos casos aí que eu li, né. Então, que a gente ore pela Santa Igreja, que nós peçamos que o Espírito Santo ilumine todos esses casos que ainda estão sob as trevas, aqueles que ainda estão escondidos, que venha, né, que a luz venha sobre esses casos, e que todos aqueles que de fato cometeram isso tenham a real punição, a punição correta e a justiça de Deus sobre esses casos, que as vítimas sejam aí, de alguma forma, né, tenham um alívio de toda essa dor que elas passaram. Me conta, você já conheceu de perto algum desses casos? Alguns desses casos não, né? Algum caso relacionado a isso, a má conduta sexual ou abuso sexual de menor? Deixa aqui nos comentários. Mas lembrando, gente, esse tipo de assunto, ele é muito delicado. Então, por favor, respeite essas regrinhas aqui quando você for comentar, tá bom? Não esquece também de deixar meu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo, até as próximas notícias. Tchau!